O salão estava em completo silêncio quando Luna sentiu o tecido do vestido se prender na fivela metálica do cenário. O rasgo ecoou como um trovão em meio à música suave que acompanhava sua apresentação. 300 pares de olhos se voltaram para ela, incluindo aqueles do homem mais poderoso de Caryat Nur, sentado na primeira fileira com uma expressão indecifrada. Luna congelou. Suas mãos tremeram imperceptivelmente, enquanto o tecido azul turquesa pendia em frangalhos, expondo parte de sua coxa. A humilhação queimou suas bochechas. Ela havia esperado por aquela oportunidade durante meses. Atravessara o Oceano Atlântico com a última reserva de coragem que possuía. E agora tudo desmoronava diante da elite do Emirado. O maestro hesitou, sem saber se deveria interromper a orquestra. Luna respirou fundo. Ergueu o queixo e continuou dançando como se nada tivesse acontecido, improvisando movimentos que disfarçavam o rasgo, transformando o acidente em parte da coreografia. Mas por dentro, algo nela se despedaçava novamente, como acontecera tantas vezes desde que Bianca desaparecera. Luna Vasconcelos nunca imaginou que sua vida tomaria aquele rumo. Aos 27 anos, ela deveria estar em Salvador, dançando em pequenos teatros, dando aulas para crianças nos finais de semana, dividindo um apartamento apertado com a irmã mais nova. Mas Bianca havia sumido havia 8 meses, engolida pela noite de São Paulo após dizer que iria a uma entrevista de emprego que mudaria tudo. A polícia arquivou o caso depois de 6 semanas. Os pais de Luna, devastados, adoeceram. E Luna ficou sozinha, vasculhando pistas, contatando organizações, seguindo rastros frios até que um nome surgiu em meio às sombras. Uma rede de tráfico internacional que operava entre Brasil, Europa e Oriente Médio. Foi quando a Fundação Cultural Al-Nur ofereceu uma vaga para dançarinas estrangeiras em Caryat Nur. Luna viu ali não apenas um emprego, mas uma porta de entrada para um mundo onde talvez encontrasse respostas. Ela era franzina, com longos cabelos castanhos que caíam em ondas naturais até a cintura, olhos verdes que guardavam uma tristeza antiga e um sorriso que raramente alcançava o olhar. Sua timidez era visível na forma como evitava contato visual prolongado, mas na dança, Luna se transformava. Ali, ela era livre. Ali, ela era forte. Era tudo o que lhe restava. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. Sua curtida faz toda a diferença e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Vamos lá, é rapidinho. E agora, vamos voltar para a história. O Sheikh Khalid Al-Rashad não aplaudiu quando a apresentação terminou. Permaneceu imóvel em sua cadeira, os dedos entrelaçados sob o queixo, os olhos negros fixos na dançarina brasileira que acabara de sair do palco. Havia algo nela, algo que o incomodava profundamente. Não era apenas a habilidade técnica, embora ela fosse excepcional. Não era a beleza, embora ela possuísse uma luminosidade inegável. Era a dor. Khalid reconhecia a dor quando a via. Ele carregava a sua própria como um manto invisível havia 5 anos, desde a noite em que Amira, sua esposa, fora encontrada sem vida nos jardins do palácio em circunstâncias que a investigação oficial classificou como acidente, mas que Khalid sabia serem muito mais sinistras. Ele aprendera a silenciar o coração, a transformar emoção em estratégia, a converter vulnerabilidade em poder absoluto. Aos 38 anos, Khalid era considerado um dos líderes mais visionários do Golfo Pérsico. Transformara Caryat Nur de um emirado conservador em um polo tecnológico e cultural, atraindo investimentos bilionários e forjando alianças que redesenhavam o mapa geopolítico da região. Alto, de ombros largos e postura militar, ele usava a barba aparada com precisão e o tradicional keffieh branco apenas em ocasiões formais, preferindo ternos impecáveis que ressaltavam sua autoridade. Sua presença dominava qualquer ambiente. Quando ele entrava em uma sala, conversas cessavam. Quando ele falava, nações escutavam. Mas aquela noite, assistindo Luna dançar, algo nele tremeu. E Khalid odiou aquela sensação. O problema começou 3 dias depois, quando Luna foi convocada ao escritório administrativo da fundação. A diretora, uma mulher seca chamada Farah,
Informou com frieza que sua performance na gala havia sido inadequada. Houvera reclamações. O incidente com o vestido fora considerado falta de profissionalismo. Luna sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela tentou explicar, mas Farah a interrompeu, dizendo que o contrato seria rescindido ao final do mês. Luna saiu daquele escritório com as pernas trêmulas, segurando as lágrimas até alcançar o pequeno apartamento que dividia com outras 2 artistas nos arredores da cidade. Naquela noite ela chorou pela primeira vez desde que chegara ao Emirado. Chorou por Bianca, por seus pais doentes, por estar tão longe e tão perdida. Mas acima de tudo, chorou porque sabia que se voltasse ao Brasil agora, jamais encontraria sua irmã. As pistas que conseguira reunir apontavam para Kiryat Nur. Pessoas desapareciam ali também. Havia conexões que ela mal começara a entender. E agora, tudo escapava entre seus dedos como areia. O destino, no entanto, tinha planos diferentes. 2 dias após a notícia da rescisão, Luna foi designada para uma última apresentação privada, uma demonstração cultural para investidores estrangeiros no próprio palácio de Al-Sahra. Era uma honra que ela não esperava, e a única explicação que recebeu foi que a solicitação partira diretamente do gabinete do sheik. Luna aceitou, sem entender o porquê. Na tarde anterior à apresentação, enquanto ensaiava sozinha em um dos salões secundários do palácio, ela tomou um caminho errado ao procurar o banheiro. Os corredores daquele lugar eram labirintos de mármore e ouro, janelas com vitrais que pintavam o chão com cores celestiais, tapetes persas que abafavam qualquer som. Luna se perdeu, e foi assim que ela ouviu as vozes. 2 pessoas conversavam em inglês no que parecia ser uma biblioteca ou escritório próximo. Um homem de sotaque europeu e uma mulher com voz ríspida. Luna parou instintivamente, algo em seu estômago alertando que aquela conversa não era trivial. O homem dizia que o carregamento chegaria pelo porto de Jazan na próxima lua nova. A mulher respondia que as mercadorias seriam distribuídas pelas rotas habituais, metade para os mercados da Europa através dos contatos em Istambul, metade retida para processamento local. Luna sentiu o sangue gelar. Ela conhecia aquele vocabulário. Passara meses pesquisando, lendo relatórios obscuros, conectando fragmentos de informação. Aquilo era tráfico. E então, a mulher mencionou um nome. Apenas um nome, mas foi suficiente para que o mundo de Luna parasse de girar. Bianca Vasconcelos, sua irmã, processada em março, enviada para Ankara. Status incerto. Luna levou a mão à boca, abafando um soluço. Suas pernas fraquejaram. Ela se apoiou na parede, tentando não fazer barulho, mas seu movimento fez uma tapeçaria leve balançar, roçando contra o console de madeira ao lado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois vieram os passos. Rápidos, determinados. Luna correu. Não sabia para onde. Apenas correu pelos corredores intermináveis, o coração explodindo no peito, a visão embaçada pelo pânico. Ela dobrou uma esquina e colidiu com algo sólido, algo que a segurou antes que ela caísse. Mãos fortes em seus braços. Um perfume de sândalo e especiarias. Luna ergueu os olhos e encontrou o rosto de Khalid al-Rashad, a centímetros do seu. Os olhos negros dele a estudavam com intensidade desconcertante. Por um instante, o palácio inteiro pareceu desaparecer. Havia apenas aqueles olhos, aquela presença, aquele silêncio carregado de perguntas não formuladas. Khalid não disse nada por longos segundos. Apenas a observou, notando o terror estampado em seu rosto, a respiração acelerada, o tremor que percorria seu corpo. Então, ele falou, e sua voz era grave, controlada, mas havia algo nela que Luna não conseguiu identificar. Cuidado, talvez, ou curiosidade. O que você está fazendo nesta ala do palácio? Luna não conseguiu responder. Sua garganta estava fechada. Atrás dela, ela ouviu mais passos se aproximando. O pânico retornou com força total. Khalid percebeu. Seus olhos se estreitaram levemente, e então, sem aviso, ele a puxou para dentro de uma sala lateral, fechando a porta atrás deles com um movimento fluido. O ambiente era escuro, iluminado apenas pela luz filtrada de uma janela alta. Parecia ser uma sala de estudos privada repleta de livros e documentos.
Khalid soltou Luna, mas permaneceu próximo, bloqueando a porta com seu corpo. Lá fora, os passos passaram. Vozes abafadas. Depois, silêncio. Luna estava tremendo visivelmente agora. Khalid cruzou os braços, sua postura irradiando autoridade, mas seus olhos permaneciam fixos nela com aquela mesma intensidade perturbadora. Você vai me dizer o que está acontecendo? Ele disse. Não era um pedido. Luna engoliu seco. Ela não confiava nele. Não confiava em ninguém naquele lugar. Mas ela também sabia que não tinha escolha. Se aquelas pessoas a encontrassem, ela estaria morta. Ou pior. Então, com a voz trêmula e os olhos marejados, Luna fez a única coisa que podia fazer. Ela contou a verdade. Ela falou sobre Bianca, sobre o desaparecimento, sobre os meses de busca desesperada. Falou sobre as pistas que a levaram até ali, sobre a conversa que acabara de ouvir, sobre o nome de sua irmã sendo mencionado como se fosse uma mercadoria. Khalid escutou em silêncio, sua expressão se tornando progressivamente mais fechada. Quando Luna terminou, ele permaneceu imóvel por um momento, processando. Então ele se virou e trancou a porta, ativando um sistema eletrônico que Luna não havia notado antes. A sala ficou ainda mais silenciosa, como se estivesse isolada do resto do mundo. Khalid caminhou até uma estante, retirou um dispositivo de comunicação criptografado e fez uma chamada rápida em árabe. Luna não entendeu as palavras, mas o tom era de comando absoluto. Quando ele desligou, voltou sua atenção para ela. Você está em perigo, ele disse simplesmente. E não apenas você. Se o que você ouviu é verdade, e acredito que seja, há uma operação criminosa funcionando dentro das estruturas do meu emirado. E isso... Ele pausou, os olhos escurecendo. É inaceitável. Luna piscou, confusa. Você acredita em mim? Khalid a estudou por um longo momento. Eu acredito no medo em seus olhos. Ele se aproximou, diminuindo a distância entre eles. E acredito que você não teria arriscado sua posição aqui inventando uma história dessas. Luna sentiu algo estranho ao ouvi-lo. Não era exatamente confiança, mas era próximo disso. Pela primeira vez em meses, ela não estava completamente sozinha. O que vai acontecer comigo agora? Khalid não respondeu imediatamente. Ele caminhou até a janela, observando os jardins do palácio lá embaixo, as fontes ornamentadas, os muros altos que separavam aquele mundo do resto da cidade. A partir deste momento, você está sob minha proteção, ele disse sem olhar para ela. Isso significa que você não sairá do palácio sem escolta. Não falará com ninguém sobre o que ouviu. E cooperará completamente com a investigação que vou iniciar. Luna sentiu um misto de alívio e apreensão. E minha irmã? Khalid finalmente se virou. Se ela está viva, eu a encontrarei. Mas você precisa entender uma coisa. Ele se aproximou novamente, e Luna teve que erguer o rosto para manter o contato visual. A voz dele era baixa, quase perigosa. A partir do momento em que você testemunhou essa conversa, você se tornou um alvo. E eu não tolero ameaças dentro do meu território. Você ficará aqui onde posso garantir sua segurança, até que isso seja resolvido. É ordem. Luna deveria ter se sentido ofendida pela forma autoritária como ele falava. Deveria ter protestado contra ser mantida em uma espécie de prisão dourada. Mas ela estava cansada demais, assustada demais, e secretamente, aliviada demais para discutir. Ela apenas assentiu. Khalid estudou seu rosto por mais um momento, e algo nele suavizou imperceptivelmente. Então ele fez outra chamada, desta vez mais breve. Minutos depois, uma mulher de meia idade, vestida com elegância discreta, entrou na sala. Khalid a instruiu em árabe, e a mulher assentiu respeitosamente antes de se voltar para Luna com um sorriso gentil. Meu nome é Salma, ela disse em inglês fluente. Serei sua acompanhante durante sua estadia no palácio. Por favor, venha comigo. Vou levá-la aos seus aposentos. Luna olhou para Khalid uma última vez. Ele já estava de costas, olhando pela janela novamente. As mãos entrelaçadas atrás do corpo, a postura rígida. Ela teve a impressão de que ele carregava o peso do mundo sobre aqueles ombros largos. E então Salma a guiou para fora da sala, pelos corredores iluminados em direção a uma ala do palácio que Luna jamais imaginara existir.
Os aposentos eram mais luxuosos do que qualquer lugar onde Luna já havia estado. Um quarto amplo com cama de dossel, cortinas de seda que ondulavam com a brisa suave do ar-condicionado, um banheiro de mármore com banheira profunda, uma varanda com vista para os jardins internos onde fontes cantavam melodias intermináveis. Havia roupas novas no closet, todas no tamanho dela, o que Luna achou simultaneamente prestativo e perturbador. Como ele sabia? Salma explicou que o jantar seria servido às 8, mas que Luna poderia solicitar refeições em seus aposentos se preferisse. Há guardas nas duas extremidades deste corredor, Salma acrescentou com delicadeza. Para sua proteção. Luna entendeu o subtexto. Ela não poderia sair. Após Salma partir, Luna se sentou na borda da cama, finalmente permitindo que o choque do dia a alcançasse. Ela estava em um palácio árabe, sob a proteção de um sheik que era praticamente um rei, porque acidentalmente ouvira algo que poderia levá-la à morte. E sua irmã, Bianca, estava envolvida naquilo tudo de alguma forma. Viva ou morta, Luna não sabia. Mas agora, pela primeira vez, havia esperança. Alguém com recursos, com poder, acreditava nela. Alguém estava procurando. Ela se deitou, abraçando um dos travesseiros, e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Mas eram lágrimas diferentes agora. Não apenas de dor, mas de um alívio exausto e frágil. Khalid não compareceu ao jantar. Na verdade, Luna não o viu pelos próximos 2 dias. Ela permanecia em seus aposentos recebendo refeições, sendo visitada ocasionalmente por Salma, que conversava sobre amenidades, mas claramente tinha ordens de não discutir nada relacionado à situação de Luna. Na terceira noite, incapaz de suportar o confinamento, Luna saiu para a varanda. A lua estava cheia, banhando os jardins com luz prateada. Ela podia ouvir o som distante de água corrente, o murmúrio do vento nas palmeiras. E então, ela o viu. Khalid estava nos jardins lá embaixo, sozinho, caminhando lentamente entre as roseiras, as mãos nos bolsos, a cabeça levemente inclinada como se estivesse perdido em pensamentos profundos. Havia algo na solidão dele que tocou Luna. Ele parecia tão isolado quanto ela se sentia. Um homem poderoso em um palácio cheio de pessoas, mas fundamentalmente sozinho. Ela não percebeu que estava olhando fixamente, até que ele parou de repente e ergueu o rosto na direção dela. Mesmo à distância, Luna sentiu o peso daquele olhar. Eles se fitaram através da noite, 2 estranhos unidos por circunstâncias impossíveis. Então Khalid desviou o olhar e continuou sua caminhada, desaparecendo entre as sombras dos jardins. Luna permaneceu ali por mais 1 hora, observando a lua, tentando não pensar no que aquele olhar havia despertado nela. No 4º dia, Khalid finalmente a convocou. Salma a levou até um escritório situado na ala administrativa do palácio. Uma sala enorme com teto alto, janelas do chão ao teto e uma escrivaninha de mogno que parecia ter séculos de história. Khalid estava de pé quando ela entrou, vestindo um traje tradicional branco que acentuava sua presença já imponente. Ele indicou uma cadeira de frente para a escrivaninha. Sente-se. Luna obedeceu, as mãos cruzadas no colo, tentando disfarçar o nervosismo. Khalid permaneceu em pé por um momento, estudando-a com aquela intensidade que ela estava começando a reconhecer. Então ele se sentou, entrelaçou os dedos sobre a mesa e foi direto ao ponto. Iniciamos uma investigação com base nas informações que você forneceu. Minhas equipes de segurança identificaram várias irregularidades nos registros portuários e aduaneiros dos últimos 8 meses. Há evidências de uma rede operando não apenas em Qariat Nur, mas em pelo menos 5 países. Luna se inclinou para a frente, o coração acelerando. E minha irmã? Khalid hesitou. E aquela pausa disse tudo. Ainda não temos localização confirmada, mas o nome dela aparece em documentos associados a um transporte ocorrido 7 meses atrás. Ela foi vista pela última vez em Ankara, na Turquia. A partir daí o rastro fica frio. Luna sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as reprimiu. Então ela está viva. Possivelmente, Khalid disse, sua voz suavizando levemente. Mas Luna, ele pausou, usando seu nome pela primeira vez, e algo naquilo fez o coração dela pular.
Você precisa preparar-se para a possibilidade de que ela possa não ser encontrada, ou não ser encontrada nas condições que você espera. Esta rede trafica pessoas para diversos fins. Alguns são trabalho forçado, outros são... Ele hesitou novamente, mais sombrios. Luna fechou os olhos, respirando fundo. Ela sabia, claro que sabia, mas ouvir em voz alta tornava tudo mais real, mais doloroso. Quando abriu os olhos novamente, Khalid estava olhando para ela com algo que poderia ser descrito como compaixão, embora ele parecesse desconfortável com a emoção. Eu vou encontrá-la, ele disse, e havia uma firmeza naquelas palavras que fez Luna acreditar. Não porque é meu dever, embora seja, mas porque ninguém merece passar pelo que você está passando. Luna piscou surpresa. Havia uma história ali. Ela percebeu. Uma dor que ele entendia de forma muito pessoal. Você perdeu alguém? Ela disse suavemente. Não era uma pergunta. Khalid ficou tenso, seu maxilar se contraindo. Por um momento, Luna pensou que ele não responderia. Então, com uma voz baixa e controlada, ele disse: minha esposa, há 5 anos. E embora as circunstâncias oficiais digam uma coisa, eu sei que foi algo mais. Eu sei o que é viver com perguntas sem resposta. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que reconheciam a dor uma da outra. Luna sentiu algo mudar naquele momento. Khalid não era apenas o sheik poderoso, o governante temido. Ele era um homem que sangrava, que sofria, que entendia, e aquilo o tornava inesperadamente humano. Sinto muito, Luna disse sinceramente, pela sua perda. Khalid assentiu brevemente, claramente desconfortável com a vulnerabilidade do momento. Ele se levantou, encerrando a conversa. Você continuará hospedada aqui. A investigação está em andamento, mas pode levar tempo. Semanas, talvez meses. Salma cuidará de suas necessidades. Se precisar de algo, qualquer coisa, você pode solicitar. Luna também se levantou. E quanto à minha apresentação? O contrato com a fundação? Khalid a olhou com uma expressão ligeiramente divertida, o primeiro sinal de algo próximo ao humor que ela via nele. O contrato foi estendido indefinidamente sob meu patrocínio direto. Você é oficialmente uma artista residente do palácio. Parabéns. Luna não sabia se deveria rir ou chorar. Obrigada, ela disse, e realmente sentia gratidão, mas também uma confusão crescente sobre o que exatamente estava acontecendo entre eles. Khalid acenou brevemente e ela entendeu que estava dispensada, mas quando chegou à porta, ele a chamou. Luna. Ela se virou. Tenha cuidado, ele disse, e o tom era sério novamente. As pessoas envolvidas nisso não hesitarão em eliminar testemunhas. Você está segura aqui, mas apenas aqui. Entende? Luna assentiu, um arrepio percorrendo sua espinha. Ela entendeu perfeitamente. Os dias que se seguiram assumiram uma rotina estranha. Luna ensaiava em um dos salões privados do palácio, sempre sob a vigilância discreta de guardas. Salma se tornou não apenas sua acompanhante, mas uma amiga. As duas conversavam longamente sobre tudo, desde culinária brasileira até tradições árabes. Salma contava histórias sobre o Emirado, sobre Khalid quando ele era jovem, sobre a tragédia que o transformara no homem fechado que era hoje. Luna absorvia cada fragmento de informação, tentando entender aquele enigma de homem que, inexplicavelmente, começava a ocupar seus pensamentos mais do que ela gostaria de admitir. Ocasionalmente, ela ouvia à distância, no jardim novamente, ou atravessando um corredor, sempre cercado por assistentes e seguranças. Ele nunca a procurava, mas Luna captava seus olhares, rápidos, intensos, como se ele estivesse constantemente verificando se ela ainda estava ali, se estava segura. Aquilo a perturbava e confortava em igual medida. 2 semanas após sua conversa no escritório, Luna foi acordada no meio da noite por batidas urgentes na porta. Ela se levantou assustada, o coração disparado. Quando abriu, encontrou Khalid ali, ainda vestido formalmente, mas com a gravata afrouxada e uma expressão sombria. Houve um desenvolvimento. Ele disse sem preâmbulos. Posso entrar? Luna se afastou, permitindo que ele entrasse. Khalid fechou a porta atrás de si e permaneceu ali, como se lutasse consigo mesmo sobre como proceder. Finalmente ele falou.
Interceptamos uma comunicação. Sua irmã está viva, Luna. Ela está em Dubai. Luna sentiu as pernas fraquejarem. Khalid se moveu rapidamente, segurando-a pelo cotovelo e guiando-a até a cama onde ela se sentou, tentando processar a informação. Viva. Bianca estava viva. Onde exatamente? Como? Está em uma propriedade privada, mantida contra sua vontade junto com outras mulheres. Estamos coordenando com as autoridades locais para uma operação de resgate, mas é complicado. A propriedade pertence a alguém com conexões diplomáticas. Precisamos de evidências sólidas antes de agir, ou arriscamos um incidente internacional. Luna ergueu os olhos para ele, lágrimas escorrendo livremente agora. Quanto tempo? Dias. Talvez uma semana. Ele se ajoelhou na frente dela, e aquele gesto simples, um sheik ajoelhado diante de uma dançarina brasileira, foi tão inesperado que Luna parou de respirar por um momento. Eu prometo a você, Luna. Vou trazê-la de volta. Vou trazer todas elas de volta. Ela não pensou. Apenas agiu. Luna se inclinou para a frente e abraçou Khalid, enterrando o rosto em seu ombro, soluçando com uma mistura de alívio, gratidão e medo. Por um longo momento ele ficou rígido, claramente não acostumado com tal intimidade. Mas então, lentamente, seus braços se fecharam ao redor dela, segurando-a com uma firmeza surpreendente. E ali, no silêncio daquela noite, dois corações feridos encontraram um consolo temporário no calor um do outro. Quando Luna finalmente se afastou, envergonhada pela demonstração emocional, Khalid não fez nenhum comentário. Ele apenas limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar, um gesto tão gentil que contrastava completamente com sua presença imponente. Descanse, ele disse suavemente. Vou mantê-la informada. E então ele saiu, deixando Luna sozinha com um turbilhão de emoções que ela mal conseguia nomear. Bianca estava viva. Essa era a única coisa que importava. Mas enquanto Luna se deitava novamente, incapaz de voltar a dormir, ela não conseguia parar de pensar no toque de Khalid, na forma como ele a segurava, no olhar que ele tinha nos olhos quando prometeu trazer sua irmã de volta. Algo estava mudando entre eles. Algo perigoso. Algo que Luna sabia que não deveria permitir, mas que, secretamente, já não tinha forças para resistir. Os 5 dias seguintes foram os mais longos da vida de Luna. Cada hora parecia se arrastar como eternidade enquanto ela aguardava notícias sobre a operação de resgate. Khalid havia se tornado uma presença constante, embora discreta. Ele a visitava diariamente, às vezes apenas por alguns minutos, para atualizá-la sobre os progressos ou simplesmente para verificar como ela estava. Luna percebia que aquelas visitas não eram apenas sobre protocolo ou dever. Havia algo mais, uma preocupação genuína que transparecia em seus olhos quando ele achava que ela não estava olhando. E Luna, por sua vez, se pegava aguardando ansiosamente aqueles momentos. O som de seus passos no corredor, o toque breve de sua mão em seu ombro quando ele a confortava. Ela estava se apegando a ele de uma forma que sabia ser perigosa. Khalid al-Rashad era um sheik, um governante, alguém cujo mundo era completamente diferente do dela. Mas o coração, Luna estava descobrindo, não se importava muito com lógica. Na manhã do 6º dia, Salma entrou nos aposentos de Luna com uma expressão radiante. Ele pediu que você se arrumasse e fosse até o escritório dele imediatamente. O coração de Luna disparou. Ela sabia. De alguma forma, ela simplesmente sabia. Com mãos trêmulas, vestiu um vestido azul simples, prendeu os cabelos em um coque frouxo e seguiu Salma pelos corredores já familiares. Quando chegou ao escritório, a porta estava aberta. Khalid estava de pé junto à janela, falando ao telefone em árabe, mas desligou assim que a viu. A expressão em seu rosto era tudo o que Luna precisava ver. Nós a tiramos de lá, ele disse, e um sorriso genuíno, raro e absolutamente deslumbrante, iluminou suas feições. Sua irmã está a salvo, Luna. Ela está em um hospital em Dubai, recebendo cuidados médicos, mas está bem. Está viva e está bem. Luna não se lembra de ter atravessado a sala. De repente, ela estava nos braços de Khalid novamente, chorando, rindo, tremendo com a força da emoção. E desta vez, ele não hesitou. Seus braços a envolveram imediatamente, segurando-a com firmeza.
uma mão acariciando suas costas em movimentos lentos e reconfortantes. Ela está bem, ele repetia suavemente contra seu cabelo. Você pode vê-la em breve. Vou providenciar tudo. Quando Luna finalmente conseguiu se recompor o suficiente para se afastar, ela ergueu o rosto e encontrou Khalid, olhando para ela com uma intensidade que fez seu estômago se revirar. Havia algo diferente naquele olhar agora. Algo que ia além de compaixão ou preocupação. Era desejo, cru, inegável e absolutamente assustador. Luna sentiu seu próprio corpo responder. Uma onda de calor percorrendo sua pele. Eles estavam tão pertos, seus rostos separados por apenas centímetros. Ela podia sentir a respiração dele, ver as pequenas manchas douradas em seus olhos escuros, notar a forma como seu maxilar se contraía como se ele estivesse lutando contra algo. O momento se estendeu, carregado de possibilidades. E então, Khalid se afastou bruscamente, virando-se de costas para ela, as mãos apertadas em punhos ao lado do corpo. Perdão, ele disse, e sua voz estava tensa. Isso foi inadequado. Luna ainda estava tentando recuperar a respiração. Não foi, ela sussurrou. Khalid não se virou. Você deveria ir descansar. Providenciarei um voo para Dubai amanhã de manhã. Você poderá ver sua irmã e, se desejar, ambas podem retornar ao Brasil sob minha proteção até que toda a rede seja desmantelada. Era uma despedida. Luna percebeu com um aperto no peito. Ele estava oferecendo a ela uma saída. Uma forma de terminar aquilo antes que se tornasse mais complicado. E a parte racional de Luna sabia que deveria aceitar. Mas a parte dela que passara as últimas semanas conhecendo aquele homem, vendo suas vulnerabilidades, sentindo a conexão crescer entre eles, essa parte se rebelava violentamente contra a ideia de partir. E se eu não quiser ir? As palavras saíram antes que Luna pudesse detê-las. Khalid se virou lentamente, a expressão cuidadosamente neutra. Sua irmã precisa de você. Minha irmã está em boas mãos. E você disse que a rede ainda não foi completamente desmantelada. Ainda não é seguro voltar para o Brasil. Então talvez eu deva ficar aqui. O silêncio que se seguiu era denso. Khalid a estudava como se tentasse decifrar um enigma impossível. Por quê? Ele perguntou finalmente, e havia algo perigoso em sua voz agora. Por que você gostaria de ficar, Luna? A forma como ele disse seu nome, carregado de algo que ela não conseguia identificar, mas que fazia sua pele formigar, quase a fez perder a coragem. Mas ela forçou-se a manter o contato visual. Porque eu preciso terminar isso. Preciso ter certeza de que as pessoas responsáveis pelo que aconteceu com Bianca sejam levadas à justiça. E por quê? Ela hesitou, o coração trovejando. Eu não estou pronta para deixar este lugar. Ainda não. Khalid deu um passo em sua direção, depois outro, até estar novamente perigosamente próximo. Você está brincando com fogo, ele disse baixinho, quase como um aviso. Eu não sou um homem fácil, Luna. Eu carrego coisas, sombras que não consigo deixar para trás. E me permiti sentir algo por você que jurei nunca mais sentir por ninguém. Isso me aterroriza. E deveria aterrorizá-la também. Luna podia sentir o pulso latejando em seus ouvidos. Ela sabia que deveria estar assustada. Mas tudo o que sentia era uma certeza irracional absoluta. Eu não tenho medo de suas sombras. Ela sussurrou. Eu tenho minhas próprias. E talvez, apenas talvez, não precisemos carregá-las sozinhos. Foi Khalid quem quebrou primeiro. Sua mão se ergueu, dedos traçando a linha do maxilar dela com uma gentileza que contrastava com a intensidade em seus olhos. Você não sabe o que está pedindo. Então me mostre. Luna desafiou, sua própria ousadia a surpreendendo. O que aconteceu a seguir pareceu inevitável, como se toda a tensão acumulada nas últimas semanas explodisse de uma vez. Khalid a puxou para si, uma mão na base de sua nuca, e a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi desesperado, faminto. Anos de solidão derramados naquele contato. Luna respondeu com igual fervor, seus dedos se entrelaçando nos cabelos dele, seu corpo se moldando ao dele como se sempre tivessem sido destinados a se encaixar daquela forma. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Khalid apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Que Alá me perdoe. Ele murmurou. Eu não deveria, mas não consigo resistir a você.
Luna sorriu contra seus lábios. Então pare de tentar. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. Sua curtida faz toda a diferença e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Vamos lá, é rapidinho. E agora, vamos voltar para a história. Aquela noite marcou uma mudança irreversível. Luna viajou para Dubai na manhã seguinte, mas não sozinha. Khalid a acompanhou pessoalmente, algo que claramente chocou sua equipe de segurança, mas que ninguém ousou questionar. O voo foi silencioso, carregado de uma tensão diferente agora. Não mais desconfortável, mas elétrica, repleta de promessas não ditas. No hospital, quando Luna finalmente viu Bianca, a emoção foi avassaladora. Sua irmã mais nova estava mais magra, visivelmente traumatizada, mas viva. Elas se abraçaram por longos minutos, chorando, murmurando palavras de conforto e alívio. Bianca contou fragmentos do pesadelo que vivera, de como fora enganada com promessa de emprego e acabara sendo transportada através de fronteiras, mantida em cativeiro com outras mulheres. Ela falou sobre o medo constante, sobre a desesperança que quase a consumiu, mas também falou sobre a coragem de sobreviver, de esperar pelo dia em que seria resgatada. E agora, graças a Luna e ao homem que observava de longe respeitosamente, aquele dia havia chegado. Luna apresentou Khalid à irmã, explicando brevemente como ele a ajudara. Bianca olhou para o sheik com uma gratidão que mal conseguia expressar, mas também com um brilho curioso nos olhos, ao notar como sua irmã olhava para aquele homem poderoso. Havia uma história ali, Bianca percebeu. Uma história que estava apenas começando. Khalid providenciou os melhores cuidados médicos para Bianca, incluindo uma equipe de psicólogos especializados em trauma. Ele também ofereceu que as duas permanecessem em uma de suas propriedades em Dubai, durante a recuperação de Bianca. Mas Luna sabia que aquilo era apenas uma solução temporária. Eventualmente, elas teriam que decidir o que fazer. Voltar ao Brasil? Permanecer no Oriente Médio? E mais importante, o que aconteceria entre ela e Khalid? Naquela noite, após Bianca adormecer sob efeito de sedativos leves, Luna saiu para o terraço da suíte hospitalar privada. A cidade se estendia abaixo dela, um mar de luzes cintilantes contra o céu noturno. Ela não ouviu Khalid se aproximar, mas sentiu sua presença quando ele parou ao seu lado. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando a cidade. Finalmente, Khalid falou: "Você fez uma coisa incrível, Luna. Sua determinação, sua coragem em não desistir de sua irmã, mesmo quando todos disseram que era impossível. Isso é." Ele pausou, procurando as palavras certas. "Extraordinário. Você é extraordinária." Luna se virou para ele, o coração apertado. "Eu não teria conseguido sem você. Você sabe disso." Khalid a encarou com aquela intensidade que ela estava começando a amar. "Talvez tenhamos precisado um do outro." A semana em Dubai foi ao mesmo tempo maravilhosa e torturante. Maravilhosa porque Bianca estava se recuperando bem, porque Luna finalmente podia respirar sem o peso constante da culpa e do medo. Torturante porque cada momento que passava com Khalid apenas aprofundava seus sentimentos, mas eles existiam em uma bolha frágil, separados da realidade de suas vidas. Ele tinha um emirado para governar, responsabilidades que se estendiam por milhões de pessoas. Ela tinha uma vida no Brasil, uma família que ainda precisava dela. Como aquilo poderia funcionar? A pergunta não formulada pairava entre eles como uma sombra. Na última noite antes do retorno a Qariat Nur, Luna não conseguiu dormir. Ela saiu silenciosamente da suíte onde Bianca dormia e desceu até o jardim privado da propriedade. A lua estava crescente, lançando sombras alongadas sobre as palmeiras. E ali, sentado em um banco de pedra, estava Khalid. "Parece que nenhum de nós consegue dormir", ele disse sem se virar, como se soubesse que era ela sem precisar olhar. Luna se sentou ao seu lado, deixando um espaço respeitoso entre eles, embora cada fibra de seu ser quisesse estar mais perto. "No que está pensando?" Khalid ficou em silêncio por tanto tempo que Luna achou que ele não responderia. Então ele falou, e sua voz estava carregada de uma vulnerabilidade rara. "Estou pensando em como minha vida era simples antes de você.
Difícil, solitária, mas simples. Eu sabia exatamente quem eu era, o que eu deveria fazer, como eu deveria agir. E agora, ele se virou para olhá-la, e Luna viu a confusão em seus olhos. Agora eu não sei de mais nada. Exceto que quando estou perto de você, eu me sinto vivo de uma forma que não sentia há anos. E isso me aterroriza, Luna. Porque eu não posso. Ele pausou, engolindo com dificuldade. Não posso perder alguém novamente. Não sobreviveria. Luna sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela entendeu perfeitamente. O medo de amar quando você já perdeu tudo. O terror de se abrir novamente apenas para ser destruído. Eu tenho medo também. Ela admitiu suavemente. Medo de que isso seja apenas uma fantasia. Algo que não pode existir no mundo real. Você é um sheik, Khalid. Eu sou uma dançarina brasileira sem dinheiro, sem título, sem nada além de uma irmã traumatizada e um passado cheio de dor. Nossos mundos não se encaixam. Khalid se virou completamente para ela agora, pegando suas mãos nas dele. Então mudaremos os mundos, ele disse com uma convicção feroz. Eu não me importo com títulos, com expectativas sociais, com o que as pessoas vão dizer. Pela primeira vez em 5 anos, Luna, eu me importo com algo além do dever. Eu me importo com você. E se você me der uma chance, uma verdadeira chance, eu passarei cada dia provando que posso fazer você feliz. Luna sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Como posso recusar quando você diz coisas assim? Khalid sorriu, e foi um sorriso genuíno, cheio de esperança e algo que parecia suspeitosamente com alegria. Então não recuse. Fique comigo. Não apenas por segurança, não apenas até a investigação terminar. Fique porque você quer, porque sente o que eu sinto. Fique e vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. E Luna, olhando para aquele homem que havia se tornado tão importante em tão pouco tempo, fez a única coisa que seu coração permitia. Ela assentiu. Sim, ela sussurrou. Eu fico. O retorno a Qariat Nur foi diferente. Não havia mais pretensão de que Luna estava ali apenas como refugiada ou testemunha protegida. Khalid deixou claro para sua equipe que Luna Vasconcelos era sua convidada pessoal. Uma distinção que gerou ondas de especulação por todo o palácio. Bianca foi instalada em aposentos próximos aos de Luna, com cuidados médicos e psicológicos continuados. As duas irmãs passavam horas conversando, curando juntas as feridas dos últimos meses. E lentamente, Bianca começou a sorrir novamente. Luna via com alívio a luz retornando aos olhos de sua irmã. Mas enquanto Bianca se recuperava, Luna se via cada vez mais envolvida no mundo de Khalid. Ele a levava para jantares oficiais, apresentava-a a diplomatas e líderes empresariais, incluía-a em discussões sobre projetos culturais do Emirado. Luna percebia os olhares curiosos, os sussurros discretos. Sabia que estava sendo avaliada, julgada. Alguns demonstravam clara desaprovação. Uma estrangeira sem pedigree ao lado do sheik. Mas outros a recebiam com cordialidade, intrigados talvez pela mudança visível em Khalid, pela forma como ele parecia mais leve, mais acessível quando ela estava presente. A verdadeira tempestade, no entanto, começou 3 semanas após seu retorno. Luna estava ensaiando no salão de dança quando Salma entrou apressadamente, a expressão preocupada. Há uma situação, ela disse sem rodeios. Sua presença aqui se tornou, ela hesitou, problemática. Luna parou de dançar, o estômago afundando. O que aconteceu? Membros do Conselho Tradicional do Emirado apresentaram objeções formais sobre seu relacionamento com o sheik. Eles argumentam que é inadequado, que compromete a imagem de Khalid, que você não tem as qualificações necessárias para ocupar qualquer posição oficial ao lado dele. Luna sentiu como se tivesse levado um soco. Ela sabia que aquilo viria eventualmente, mas ouvir em voz alta ainda doía. E o que Khalid disse? Salma sorriu levemente. Ele disse a eles que podiam apresentar suas objeções por escrito e que ele as usaria como lenha para a lareira. Luna não pôde evitar uma risada surpresa. Claro que ele disse isso, mas Salma não estava sorrindo mais. Luna, você precisa entender. Há forças aqui que não querem ver Khalid feliz. Há pessoas que se beneficiam de sua tristeza, de sua solidão. Um sheik solitário é controlável.
Um sheik apaixonado é perigoso para certas agendas. Você precisa ter cuidado, muito cuidado. Aquela noite, Luna confrontou Khalid sobre a situação. Eles estavam no jardim privado dele, o mesmo lugar onde ela o vira pela primeira vez caminhando sozinho sob a lua. Ele ouviu suas preocupações em silêncio, o maxilar tenso. Quando ela terminou, ele se virou para ela com olhos flamejantes. Eles não têm direito de ditar minha vida pessoal. Ele disse com uma voz perigosamente baixa. Eu dei minha juventude, meu casamento, minha felicidade para este emirado. Construí Qariat Nur do nada. Transformei este lugar em um modelo para toda a região. E agora, quando finalmente encontro algo, alguém que me faz sentir humano novamente, eles querem tirar isso de mim? Não vou permitir. Luna se aproximou colocando uma mão em seu braço. Khalid, eu não quero ser a causa de problemas para você. Se minha presença aqui está criando instabilidade, talvez seja melhor que eu. Ele a interrompeu, virando-se bruscamente e segurando seu rosto entre as mãos. Não termine essa frase. Não se atreva a sugerir que você deveria ir embora. Você se tornou essencial para mim, Luna. Mais do que você imagina. E eu enfrentarei 1000 conselhos, 1000 objeções, 1000 tempestades políticas se necessário. Mas não vou desistir de você. A menos... Ele pausou. A vulnerabilidade voltando. Que você queira ir. Se isso é demais, se você decidir que não vale a pena, eu vou entender. Vou odiá-lo. Mas entenderei. Luna sentiu as lágrimas ameaçarem novamente. Eu não quero ir, ela sussurrou. Eu quero ficar. Mas tenho medo, Khalid. Medo de que eu não seja forte o suficiente para isso. Para o escrutínio. Para a pressão. Ele a puxou para seus braços, segurando-a com força. Você é a pessoa mais forte que conheço. Enfrentou coisas que destruiriam a maioria das pessoas e ainda assim aqui está. De pé, lutando. Se alguém pode lidar com isso, é você. E você não estará sozinha. Eu estarei ao seu lado em cada passo. A resolução veio de uma forma inesperada. 2 dias depois da conversa no jardim, durante uma reunião do conselho, Khalid fez um anúncio que chocou a todos. Ele não apenas defendeu publicamente seu relacionamento com Luna, mas apresentou uma proposta: criar um programa cultural do Emirado focado em intercâmbio artístico internacional, com Luna como diretora artística. Seria uma posição oficial, com responsabilidades claras e um papel legítimo dentro da estrutura governamental de Qariat Nur. A jogada foi brilhante. Deu a Luna credibilidade institucional, transformou seu relacionamento em algo que beneficiava o Emirado e silenciou a maioria dos críticos que não podiam argumentar contra uma iniciativa que promovia a imagem cultural de Qariat Nur internacionalmente. Claro, ainda havia resistência. Sempre haveria. Mas era um começo. Quando Khalid contou a Luna sobre a proposta, ela ficou simultaneamente honrada e aterrorizada. Eu não sei se estou qualificada para algo assim, ela admitiu. Khalid sorriu. Você trouxe luz de volta à minha vida, Luna. Você salvou sua irmã contra todas as probabilidades. Você sobreviveu a coisas inimagináveis. Acredite em mim quando digo que você é mais do que qualificada. E além disso, ele puxou-a para mais perto. Será uma desculpa excelente para mantê-la perto de mim o tempo todo. Luna riu, e foi um som leve, genuinamente feliz. Você é impossível. Sou determinado. Ele corrigiu, beijando-a suavemente. Há uma diferença. As semanas seguintes foram uma névoa de atividade. Luna se jogou no novo projeto, trabalhando com equipes de curadoria, estabelecendo contatos internacionais, desenvolvendo programas que trariam artistas de todo o mundo para Qariat Nur. Era desafiador e exaustivo, mas também gratificante de uma forma que ela não esperava. Ela estava construindo algo real, deixando uma marca. E em cada passo, Khalid estava lá, apoiando, aconselhando, mas sempre permitindo que ela tomasse suas próprias decisões. Ele respeitava sua independência, e aquilo significava tudo para Luna. Bianca, por sua vez, começou a trabalhar como assistente de Luna no programa, encontrando na arte uma forma de terapia. As 2 irmãs, que haviam sido separadas pela tragédia, agora se uniam para criar algo bonito. E lentamente, Bianca também começou a curar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela fez amigos entre a equipe,
Começou a sorrir mais e até mencionou timidamente o interesse por um dos jovens tradutores que trabalhava no programa. Luna via tudo com um coração cheio de gratidão, mas a paz era frágil, e Luna deveria ter sabido que não duraria. A primeira ameaça real veio em forma de uma carta anônima, entregue diretamente em seus aposentos. O conteúdo era breve, mas assustador. Você não pertence aqui. Vá embora antes que seja tarde demais. Aqueles que não escutam, desaparecem. Luna levou a carta imediatamente para Khalid. Sua reação foi imediata e furiosa. Ele convocou o chefe de segurança, ordenou uma investigação completa, dobrou os guardas ao redor de Luna e Bianca. Mas a carta teve o efeito desejado. Luna estava assustada, não tanto por si mesma, mas pelo pensamento de que Bianca, que já havia sofrido tanto, pudesse ser arrastada novamente para o perigo. Khalid percebeu seu medo, e naquela noite, fez algo que Luna não esperava. Ele a levou para seus aposentos privados, um lugar onde nem mesmo seus assistentes mais próximos tinham acesso livre. Era um santuário pessoal, decorado de forma surpreendentemente simples comparado à opulência do resto do palácio. Havia livros por toda parte, fotografias antigas, objetos pessoais que contavam a história de um homem, não de um governante. Khalid a guiou até um sofá próximo à lareira, sentando-se ao seu lado. Eu trouxe você aqui porque este é o único lugar onde eu realmente me sinto eu mesmo, ele explicou. E eu quero que você entenda algo, Luna. Não vou deixar nada acontecer com você, com nenhuma de vocês. Aumentarei a segurança, rastrearemos a origem dessa ameaça, e quando encontrarmos os responsáveis, eles vão desejar nunca terem nascido. Luna acreditou nele, mas ainda assim o medo permanecia, uma sombra fria em seu estômago. A investigação sobre a carta levou a uma descoberta perturbadora. A ameaça não vinha de conservadores religiosos ou tradicionalistas do Emirado. Vinha de dentro da própria operação criminosa que haviam começado a desmantelar. A organização tinha células ainda ativas em Qaryat Nur, e a presença de Luna, especialmente seu novo papel proeminente ao lado do sheik, estava sendo vista como uma ameaça. Ela era um símbolo do sucesso das operações de resgate, uma prova viva de que a rede podia ser desafiada e derrotada. E havia mais. A investigação revelou que um dos membros do próprio conselho de Khalid tinha conexões com a organização. Não um papel ativo, mas recebera pagamentos substanciais ao longo dos anos para facilitar certas operações portuárias e aduaneiras. Quando Khalid descobriu, sua fúria foi monumental. Luna nunca o havia visto assim, uma tempestade contida de raiva e traição. Ele confrontou o conselheiro publicamente, apresentou evidências irrefutáveis, e o homem foi preso imediatamente. Mas o dano estava feito. A confiança estava quebrada, e Khalid percebeu que a corrupção em seu próprio governo era mais profunda do que imaginara. A dor daquela descoberta era visível em seus olhos quando ele voltou para Luna naquela noite. Ela o segurou em silêncio, deixando que ele simplesmente existisse em sua presença sem precisar ser forte, sem precisar ser o sheik. Apenas Khalid, apenas um homem cansado e ferido. E Luna percebeu naquele momento que o amava, completamente, irrevogavelmente, sem reservas. Ela não disse em voz alta ainda, mas sabia, e suspeitava que ele também sabia. Os eventos seguintes se desenrolaram rapidamente. Com a prisão do conselheiro corrupto, outras peças começaram a cair. Mais nomes surgiram, mais conexões foram reveladas. Era como puxar um fio e ver toda uma tapeçaria de crime se desfazer. As autoridades internacionais se envolveram, coordenando com Khalid para desmantelar não apenas as células em Qaryat Nur, mas toda a rede através de múltiplos países. Foram semanas de operações simultâneas, de notícias chocantes aparecendo diariamente. E através de tudo, Luna e Khalid permaneceram unidos. Ele continuava governando, lidando com a crise política que a corrupção revelada criara, enquanto ela continuava desenvolvendo o programa cultural, provando com cada dia que merecia estar ali, não apenas como companheira do sheik, mas por mérito próprio. A opinião pública começou a mudar. As pessoas viam como ela trabalhava, como se dedicava, como permanecia forte mesmo sob pressão.
Luna Vasconcelos, a dançarina brasileira que ajudara a expor uma rede criminosa internacional e agora trazia renovação cultural para Qariat Nur, estava se tornando uma figura respeitada por direito próprio. Não era mais apenas a mulher ao lado do sheik, era uma força individual. E aquilo, Luna descobriu, era incrivelmente empoderante. O clímax chegou 3 meses após a primeira ameaça. A inteligência interceptou comunicações indicando que haveria uma tentativa final da organização, não de sequestrar Luna, mas de eliminar Khalid. Sem ele, o Emirado mergulharia em instabilidade e as investigações perderiam força. Era um ataque desesperado de uma organização agonizante, mas nem por isso menos perigoso. A tentativa aconteceria durante a grande gala cultural, o primeiro evento oficial do programa de Luna, quando centenas de convidados internacionais estariam presentes. Khalid quis cancelar tudo, mas Luna se recusou. Cancelar seria admitir derrota, seria permitir que o medo vencesse. Em vez disso, trabalharam com as forças de segurança para transformar a gala em uma armadilha. Os atacantes viriam, mas seriam esperados. A noite da gala foi tensa. Luna usava um vestido deslumbrante de seda verde esmeralda que Khalid havia escolhido pessoalmente, dizendo que combinava com seus olhos. Ela dançou naquela noite como nunca antes. Cada movimento uma declaração de que não seria quebrada, não seria silenciada. O público assistiu fascinado, incluindo Khalid, que não conseguia tirar os olhos dela. E quando os atacantes finalmente fizeram sua jogada, tentando infiltrar-se pelos fundos do palácio durante a apresentação, foram capturados imediatamente. A operação foi tão precisa que os convidados nem perceberam. Mas Luna viu do palco quando Khalid recebeu o sinal de confirmação de seu chefe de segurança. Viu o alívio lavar sobre suas feições. E quando ela terminou sua dança, ele estava esperando no palco, algo que chocou todos os presentes. O sheik jamais subia ao palco durante eventos culturais, mas ali estava ele, oferecendo sua mão para Luna sob os olhares de centenas de pessoas. Ela a aceitou confusa, e ele a puxou gentilmente para perto, pegando o microfone que um assistente apressadamente trouxe. Quando Khalid falou, sua voz ecoou pelo salão em silêncio absoluto. Esta mulher, ele começou, olhando diretamente para Luna, me ensinou que é possível viver novamente após acreditar que a vida havia terminado. Ela me mostrou coragem quando eu só conhecia cautela, esperança quando eu só sentia desespero, e amor quando eu havia jurado nunca mais permitir tal vulnerabilidade. Luna Vasconcelos não é apenas a diretora do nosso programa cultural. Ela é a mulher que conquistou meu coração quando eu acreditava não ter mais um. E esta noite, diante de todos vocês, quero oficialmente pedir que ela aceite não apenas ficar em Qariat Nur, mas ficar ao meu lado como minha companheira, minha igual, minha esposa. O salão explodiu em murmúrios. Luna sentiu as lágrimas correrem livremente, sua mão livre cobrindo a boca em choque. Khalid não havia discutido aquilo com ela, não havia pedido permissão, mas ao olhar em seus olhos, ver a vulnerabilidade crua ali, a esperança e o medo misturados, Luna percebeu que aquele era um homem que finalmente havia aprendido a arriscar novamente. E ela não faria menos. Sim, ela sussurrou, e então mais alto para que todos ouvissem. Sim, eu aceito. O beijo que se seguiu foi testemunhado por diplomatas, artistas, membros do conselho e milhares através das transmissões ao vivo. Foi um beijo que selou não apenas um compromisso entre duas pessoas, mas entre dois mundos que haviam encontrado uma forma de se unir. Os meses seguintes foram de preparação e transformação. Bianca, completamente recuperada, decidiu permanecer em Qariat Nur, desenvolvendo seu próprio caminho no programa cultural. Os pais de Luna, inicialmente chocados, vieram visitá-las e foram conquistados não apenas pelo luxo e pela gentileza de Khalid, mas pela felicidade visível em suas filhas. A cerimônia de casamento foi uma fusão de tradições brasileiras e árabes, uma celebração que simbolizava perfeitamente a união que Luna e Khalid representavam. E quando ela caminhou até ele, não em um tapete vermelho, mas em areia dourada sob as estrelas do deserto, Luna soube que estava exatamente onde deveria estar. A rede criminosa foi completamente desmantelada.
23 países coordenaram a maior operação conjunta contra tráfico humano da história, e centenas de vítimas foram resgatadas. Bianca, junto com outras sobreviventes, tornou-se porta-voz de uma fundação criada por Luna e Khalid para apoiar vítimas de tráfico. O Emirado de Qariat Nur ganhou reconhecimento internacional não apenas por seus avanços tecnológicos, mas por sua liderança em combate ao crime organizado e promoção da justiça. E Khalid, o sheik que havia jurado nunca mais amar, descobriu que o amor não era uma fraqueza, mas a maior força que um homem poderia possuir. Anos depois, quando Luna dançava para uma audiência privada de apenas seu marido observando com aquela mesma intensidade do primeiro dia, ela refletiu sobre a jornada impossível que os trouxera ali, de um vestido rasgado em uma apresentação desastrosa, até ser a sheika de Qariat Nur, de procurar desesperadamente por uma irmã perdida, até encontrar um amor que transformaria tudo. A vida, Luna aprendera, tinha uma forma estranha de tecer tragédia e milagre no mesmo tecido, e sob as luzes douradas daquele palácio, nos braços de um homem que a amava com cada fibra de seu ser, Luna Vasconcelos sabia que havia encontrado seu lar. Não um lugar, mas uma pessoa. Não um reino, mas um coração. E aquilo, ela descobriu, valia cada momento de medo, cada lágrima derramada, cada passo da jornada que a trouxera até ali. Porque no final, amor e mistério haviam dançado juntos sob as estrelas do deserto, e dessa dança nascera uma redenção que nenhum deles imaginara possível.